gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Sejam bem-vindos à nova temporada. E hoje a gente vai falar sobre alimentação. A gente vai falar sobre alimentação saudável, mas não aquela alimentação saudável específica das dietas de consultório, mas a alimentação saudável da reeducação alimentar, porque foi pensando no dia a dia das pessoas que a Janaína Lima, que é gastróloga e empresária, montou a empresa Sementes do Bem, que a nutricionista Engie Marques faz parte. Meninas, muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Obrigada a você. E vocês começaram aí com a questão da alimentação infantil. Isso. Essa ideia nasceu, ela se consolidou com o nascimento do nosso filho, João. E aí a gente percebe, eu mesma, sendo formada em gastronomia, percebi que tinha muita dificuldade em que fazer, no que oferecer. Então, a gente pensou de levar isso para outras mães, né? De levar uma alimentação variada. E a gente começou com esse viés. Então, a gente faz comidinhas saudáveis e começamos para atender as crianças. Quando a gente abriu, a gente percebeu que muitos adultos consumiam a comida, procuravam. E assim, como a gente começou atendendo crianças a partir de 1 ano, as crianças têm que comer o que a família come. Então, não adiantava também a gente só oferecer a comida para a criança se os pais também não tivessem uma alimentação melhor e mais saudável. Então, aí a gente começou a estender isso para a família também. Então, a gente faz comidas saudáveis, tanto para crianças quanto para adultos, lanches, sopas e uma infinidade de alimentos balanceados e pensando na alimentação em geral, da família toda. Construindo isso. O bom hábito alimentar todos, da família toda. Né? Não adianta dizer, olha, você não pode isso, você não toma refrigerante. E aí, quando chega no final de semana, durante a semana, ou na rua mesmo, o filho vê o pai, a mãe, o tio, enfim, ali consumindo o refrigerante. É difícil a criança entender. E aí ela falou, olha, Dani, começou essa história quando nosso filho nasceu, porque eu não sabia o que fazer. Precisa ser observado quando a gente está falando em termos nutricionais. Sim, a criança, ela segue exemplos, né? Então, quem cuida dela pode ser pai, mãe, tia, avó. Ela vai olhar, vai entender que aquilo que o pai e a mãe, quem está cuidando dela, está comendo é o certo e ela vai começar a repetir aquilo. Então, ela está aberta para todos os sabores, está aberta para todos os ingredientes e ela precisa ser controlada, né, e levada para uma alimentação saudável mesmo desde já, porque a gente entende como um processo de reeducação alimentar, um processo mais crítico do que a educação. Né? Educar, a gente educa uma pessoa que não tem nada, que está aberta. E reeducar é mais complicado ainda, porque tem que desconstruir todo o processo de educação que ela já teve, né? Um adulto, por exemplo, né? Para reconstruir isso e seguir. Né? Então, a criança, nessa fase da infância, é o momento ideal, né? Para a gente introduzir e começar a mostrar para ela o quanto é importante se alimentar bem. Esse pacote completo que vocês fazem, isso deve ajudar muito, porque as mães, os pais já passam um dia fora trabalhando e se preocupar em estar com todo esse cuidado, dessa variação de alimentação, dessa preparação diferente para ver o que o paladar daquela criança aceita, o que não aceita. Ou seja, esse é mais um ponto positivo para esse tipo de serviço que vocês ofertam. Na verdade, assim, quando a gente pensou no cardápio, a gente quis trazer também, além de uma variedade de nutrientes, cores, texturas, a gente trouxe muito a questão da cultura local. Então, a gente traz para o nosso cardápio a alimentação que é cultural, a feijoada sergipana, que são elementos que, muitas vezes, as pessoas que moram aqui não consomem, a cultura, a gastronomia do local. Então, a gente oferece à criança, ela conhece tanto a variedade de alimentos que a gente oferece em cada comidinha, quanto o cardápio do seu estado, da sua cidade. Então, a gente tentou trazer isso bem presente na comidinha dela e na comida do pai também. Aí a gente oferece muquecas e tudo assim, tudo feito de forma nada industrializado, a gente não usa nenhum industrializado. Quando a gente vai fazer o leite de coco para muqueca ou para qualquer outro produto, a gente produz. O molho de tomate a gente faz, então é uma comida limpa, natural. A gente usa produtos agroecológicos de agricultores familiares. Então, a gente tem toda uma preocupação de oferecer um melhor, sabe? Não uma só cadeia sustentável. isso.
da boa alimentação? Não só em termos nutricionais, mas em tudo, assim. Porque a alimentação, ela é o todo. É você se alimentar com a sua família, você ter a disponibilidade, alimentos, né, bons e nutritivos, apetitosos. A gente trabalha muito com as cores, né? Os pratos são muito coloridos. Em relação também a nutricionalmente, das comidinhas da Semente do Bem, é tudo muito bem balanceado, né? Porque a gente entende que cada indivíduo, cada faixa etária tem seu direcionamento, né? Criancinhas de 1 a 2 anos, de 2 a 5 anos, adultos. Então, há uma preocupação, sim. E assim, a gente também oferece, por exemplo, o molho de tomate para a mãe, que ela prefere fazer todo o processo. Então, a gente oferece um molho de tomate que ela pode estar usando no dia a dia dela, criando as suas próprias receitas. Então, a gente dá sempre apoio de qualquer forma. Se você não está com tempo para fazer a alimentação, a gente te fornece a refeição pronta. Se você quer fazer, a gente oferece o molho, por exemplo, que vai integrar no seu cardápio. E é uma coisa saudável que você pode estar administrando no seu dia a dia. E além disso, gente, a gente está falando da Semente do Bem, eles também ofertam cursos, por exemplo, para ensinar aos pais preparação ideal, saudável daqueles alimentos, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, no decorrer da entrevista, falando dessa questão do equilíbrio nutricional desse cardápio. A gente não está falando de uma dieta específica, a gente está falando de reeducação alimentar, ainda que se alguém tiver uma dieta específica, isso não quer dizer que vocês não possam fazer, porque vocês também fazem isso, mas há um atendimento individualizado quando a gente fala das pessoas que buscam essa alimentação. Sim, é muito importante, né? A gente entender o indivíduo como um todo. Cada indivíduo se comporta de uma maneira, né? Então, a gente preza por isso, né? A gente também atende pessoas com restrição alimentar, né? Restrição a glúten, a lactose. Então, a gente entende esse indivíduo como um serzinho que não pode mesmo consumir esse tipo de nutriente. Então, Janaína faz também, né? A Semente do Bem prepara esses tipos de comidinhas. É comum? A gente faz, tem muitas crianças com restrição alimentar. A gente hoje não usa nenhum produto lácteo. Então, assim, todas as comidas são sem lactose. Aí já atende uma parte. Mas tem muita criança com alergia a ovo, a glúten, a milho, a coco, muita coisa, muita coisa. Que dificulta muito também a preparação desses alimentos no dia a dia ali em casa. Ainda mais, com certeza. A mãe, né, no dia a dia, na correria, que tem que trabalhar, já não cuida exclusivamente do filho. Então, precisa de um apoio. E aí foi aí que surgiram a ideia das oficinas, que a gente dá um apoio também e a gente também faz o cardápio personalizado no caso de uma dieta em específico. Porque você imagina, gente, para fazer o cardápio de uma criança já não é fácil, porque tem aí, olha, depender da idade, tem que ir testando o paladar, e aí você tem que fazer a variação, a questão do colorido, que ajuda muito também na alimentação infantil. E aí você pensa, a criança que não pode, que tem uma restrição alimentar, tem uma alergia, a dificuldade que isso gera para a mãe, para o pai, na preparação daquela alimentação diária. É impossível? Não é impossível. O que a gente está dizendo que às vezes se torna mais prático ter alguém que dê esse suporte. Quando você não tem condições de comprar essa alimentação em casa, pelo menos a participação nesses cursos que vai abrir aí a mente, né, para culinária saudável, ainda que seu filho tenha algum tipo de restrição. Janaína e Angie, a gente vai voltar daqui a pouco o nosso bate-papo, a gente vai ao intervalo e a gente volta já ainda falando sobre a Semente do Bem, essa ideia bem legal aí, quando a gente fala de uma alimentação saudável. 2 minutos.